de Jesus Cristo. A sua posição futura. Quando alguém vai de um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que é de lá e vos possa servir. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro, de parco recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem. A sua chegada no mundo dos espíritos depende dos seus haveres, o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob este aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou o peso de ouro à sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram. Conquista-o por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Se bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com teus haveres. Pascal, Genebra, 1860. E agora, nesse momento, com a leitura já invadindo o nosso coração, vamos deixar o nosso pensamento aqui, com a imagem mais bela que temos em nossa mente, de Jesus, abrindo a porta desta casa, nos recebendo, nos dando a mão e dizendo para cada um de nós: alegria de ter você aqui. E é com esse sentimento que nós iniciamos o estudo de hoje, confiando em Deus, no Pai misericordioso, que está sempre ao nosso lado, nos confortando, nos amparando. Tem sempre uma mensagem de amor para o nosso coração, mesmo que às vezes estamos passando por momentos de muita dor, envolvendo a saúde, outras questões, mas Ele está ao nosso lado. Confia e segue, ora e serve. Que o nosso palestrante, o nosso querido Marcos Paulo, possa ser envolvido e nos ajudar no estudo da noite de hoje. É luz aos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Queria primeiro agradecer por ter a oportunidade de estar aqui. Preparar essa palestra, para mim, foi muito engrandecedor. Sempre que eu tenho oportunidade, eu acho que... eu sinto que eu dou um passinho a mais em direção da busca da felicidade. E é esse caminho que hoje eu vim aqui compartilhar um pedacinho dele com vocês.
Na noite de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dever e a virtude. São duas passagens escolhidas por Kardec para colocar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Elas estão num capítulo que é Sedes Perfeitos, é exatamente nessa busca da gente de dar um passinho para frente e tentar ser um pouco melhor, sermos mais felizes. Kardec escolhe essas duas mensagens aqui para começar para terminar o capítulo, mas são mensagens que começam a parte de indicações dos espíritos para a nossa vida, né? E aí, primeiro, quando eu comecei a pensar sobre o assunto, o dever, a virtude, o dever, eu tenho dever para com quê? Para com quem? Por quem eu tenho um dever de fazer algo? O dever é sempre com relação a alguma coisa. Eu tenho que estudar, minha mãe mandou eu estudar. Eu tenho que ir trabalhar. Então a gente cria deveres na nossa vida. Mas, de fato, para com que a gente tem um dever? Para quem? Eu gosto de começar falando bem lá do comecinho. Eu, durante um bom tempo, venho trabalhando com a mocidade, então eu prefiro ir lá atrás e vir de forma bem devagarzinha. Os espíritos falam que Deus nos criou simples e ignorantes. Nós fomos criados iguais. Esse é o começo do nosso caminho. Lá atrás, Deus nos criou simples e ignorantes, para que cada um pudesse seguir seu curso segundo o seu livre-arbítrio. E aí, então, com isso, ele permite que nós possamos adquirir nossas experiências e, com o conhecimento necessário, alcançar a perfeição. Então, está bem descrito o motivo pelo qual nós fomos criados. Deus nos criou para chegarmos à perfeição, chegar mais perto dele. Se nós podemos imaginar que Deus é o Criador do universo, inteligência suprema, nada mais perto da perfeição do que ele. Então, Deus nos criou com o objetivo de sermos tão perto dele quanto pudermos. E isso me parece um dever. Se foi para isso que ele me criou, poxa, nada mais natural. E me pareceu muito natural isso. Então, como é que ele faz a gente chegar lá? Os espíritos também nos respondem. Qual o objetivo da nossa encarnação? O objetivo da nossa encarnação é fazermos chegar à perfeição. Então, é através do processo da encarnação que nos é imposto que nós podemos aprender a chegar nessa perfeição. Legal, então a gente tem começo, meio e fim. Eu comecei simples e ignorante, eu fui aprendendo com o objetivo de chegar à perfeição. Aqui está um pequeno diagramazinho que eu fiz, que eu achei, quando eu apresentei na mocidade, o pessoal achou bem ilustrativo. O Zé, pelo menos, na primeira vez que ele viu, maneiro. Vamos lá. Deus nos criou simples e ignorantes para sermos felizes. Bem simples. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da evolução moral e intelectual. São duas coisas que acontecem juntas e uma vai auxiliando a outra. Não necessariamente ao mesmo tempo, mas uma sempre auxilia a outra. Às vezes uma está mais gordinha, a outra está mais achatada, e a gente vai. Só que não é um processo direto. Eu não acordo da noite para o dia, agora eu aprendi que eu tenho que ser legal com os outros, então eu vou ser perfeito. Não é assim que acontece. A gente vai passando por diversas provas e expiações. Legal. Então, eu vou saindo daquele ser simples e ignorante e vou me moldando. Vou aprendendo com o tempo, vou passando por diversas provas e vou dando saltos morais e intelectuais com o tempo. Tem vezes que eu resolvo não sair do lugar. Acho que isso acontece com a gente o tempo todo na nossa vida. Várias vezes a gente estagna lá. E não percebe, fica lá várias vezes. E a gente tem que passar, às vezes, pelas mesmas provas e expiações, inclusive numa encarnação. Eu não preciso ter que reencarnar. Às vezes tem aquela... Por exemplo, às vezes eu tenho dificuldade com certo tipo de pessoa. Eu noto, várias vezes na minha vida, que aquele tipo de pessoa tende a aparecer. Porque são provas que eu preciso passar várias vezes. Às vezes eu estava namorando a menina tinha um determinado defeito.
Aí terminava com ela, eu não mudava. Ia para outra, mesma coisa. Mas é porque eu tinha uma maneira de pensar que atraía aquele tipo de pessoa. Isso acontece com emprego, isso acontece com amizade, acontece com todas as situações da nossa vida. E a gente estagna. Mas, em determinado momento, a gente se livra disso. Vai evoluindo e, aos poucos, a gente vai chegando perto dessa perfeição, que é Deus. Então, poxa, a gente tem um dever para conosco. É bem claro isso, os Espíritos não colocam isso logo no começo do capítulo das perfeições, da parte do livro dos Espíritos, das questões morais. Eu tenho para comigo o dever de ser feliz. Mas o que eu faço para ser feliz? Difícil a pergunta. A gente fica se perguntando isso a vida toda e talvez não chegue a resposta. A gente pode ter muitas coisas. Será que é isso que eu preciso ter para ser feliz? Eu quero ter muitos amigos? Me lotar de pessoas ao meu redor é o que vai me fazer feliz? Eu buscar ser mais inteligente, só focar na razão, pensar o tempo todo, será que é isso que vai me fazer feliz? Satisfazer as minhas vontades. Esse aqui é um ponto em que a gente se prende bastante. Durante a nossa vida, muitas vezes a gente busca os prazeres que estão ao nosso redor. Mas é muito natural isso. E aí, a gente pode de repente buscar assim, tá bom, eu ainda não consigo dizer o que eu preciso para ser feliz. Mas talvez eu encontre um limite ali do meu buscar eu ser feliz. E aí, quando a gente vai buscar na filosofia, quando a gente pergunta, enxerga isso na moral cristã, a gente vai ver que a nossa felicidade termina, a nossa busca pela nossa felicidade termina quando a gente começa a incomodar a felicidade do outro. E isso é bem claro nesse capítulo. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então eu não posso só buscar a minha felicidade. Por mais que o meu objetivo seja esse, por mais que o meu dever para com Deus seja esse, eu tenho um limite para isso nessa busca demasiada pela minha felicidade. Eu convivo em sociedade. Outros espíritos estão aqui comigo também buscando a felicidade. E é meu dever, passa a ser meu dever também, olhar para o próximo. Bacana. E, pequeno defeitozinho, mas como é que a gente começa a perceber isso na nossa sociedade? Porque a gente está aqui já há um bom tempo, pelo menos na Terra, a gente já está aqui muito tempo convivendo em sociedade. A gente começa a perceber a nossa tentativa de estabelecer o nosso dever pela nossa felicidade nas leis, nas regras. A gente impõe regras de convivência. E isso é a primeira maneira clara que o ser humano coloca, olha, não matarás. É uma coisa que eu não posso fazer, é um dever que eu me coloco para não atrapalhar a felicidade do outro. Poxa, Moisés colocou lá, esse é um dos exemplos. A nossa sociedade é pautada numa Constituição. A Constituição é o primeiro passo para dar um poder a um grupo que vai nos ajudar a não interferir na felicidade um do outro. Essas são maneiras que a gente vai encontrando. As leis são claras? Nem sempre. Não é à toa que no direito a gente tem agentes que interpretam as leis. Então a lei, ela não diz 100% aquilo que eu tenho que fazer. Ela não especifica cada situação. Repito, a lei não especifica cada situação. Por mais que a gente pegue, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, por mais que a gente pegue o Livro dos Espíritos, o seu caso específico não vai estar lá. Tem muitas coisas que nos ajudam, mas a interpretação em cima das coisas é necessária. Mas espera aí, então eu preciso ponderar. A gente já começa a ver que tem mais alguma coisinha aí a ver com dever. Eu tenho que ponderar. Mas, aqui eu trouxe uma ilustração de regras do começo do Espiritismo. Eu achei que fosse ficar um pouquinho maior. Esse aqui é o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Foi uma das primeiras comunidades a surgir e foi a comunidade fundada por Allan Kardec. Lá atrás,
ele viu a necessidade de criar regras para o bom convívio e para o bom estudo da doutrina. Então as regras realmente são fundamentais na nossa vida, mas elas não são tudo. Elas podem determinar finalidades, elas podem determinar comportamentos. Por exemplo, não é permitido falar sobre questões políticas, não era permitido falar sobre questões políticas na sociedade espírita parisiense. Tinha algum motivo ali por trás. Era para o bom convivimento lá dentro. Não necessariamente uma regra que é aplicada a um lugar é aplicada a outra. E isso é a gente tentando entender o nosso dever para com o próximo. Há situações em que eu posso reclamar, em que eu posso esbravejar. Há situações em que talvez isso não seja cabível. Repara, a cada situação da nossa vida há uma reflexão por trás. Aí, a gente pode ver também o nosso dever para com o outro, que ele não pode ser atropelado. Esse aqui são cenas do filme Matrix. No filme, a questão do livre-arbítrio e das escolhas, ela é o pano central do filme. Os personagens, as pessoas nesse filme, elas são criadas como numa fazenda, como plantas. E conectado à cabeça delas, as máquinas colocam ideias de como se elas estivessem vivendo no mundo como o de hoje. As pessoas lá têm seus problemas, têm suas felicidades, mas de fato elas não têm controle sobre aquilo que vai acontecer sobre a vida delas. Elas ficam revivendo um ciclo imposto a elas. E aí, eu poderia pensar assim, já que eu quero ser feliz, eu quero que todo mundo seja feliz, eu vou impor a felicidade às pessoas, eu vou impor um modo de vida, eu vou impor regras, deveres que as pessoas têm que seguir para que elas sejam felizes. Mas aí eu vou estar atropelando o livre-arbítrio. E é exatamente o símbolo do livre-arbítrio no filme são 2 pílulazinhas, em que é oferecida a oportunidade ao personagem central, olha, agora você tem a oportunidade de escolher de pensar por você mesmo, ou viver essa ilusão, que é o Matrix. E essa oportunidade aqui é a oportunidade que a doutrina espírita nos dá. Olha, agora você pode saber o que é a real vida. A gente sabe que a vida real é a vida no plano espiritual, a vida eterna é lá. Aqui é um momento que a gente vive. Então, eu quero ser feliz eternamente. Não é só aqui. E além disso, isso nos lembra que eu não posso impor a felicidade ao outro. Porque não é assim que ele vai ser feliz. Porque depois ele vai desencarnar, vai encarnar numa outra situação e não vai ter aprendido. Ele não vai ter vivido aquilo pelas próprias escolhas. Então, a felicidade, ela também envolve não passar em cima do livre-arbítrio do meu irmão. E aí, então, a gente já viu os limites, a gente já viu quais são os nossos deveres para com Deus, e aí a gente pode começar a pensar assim, mas o que me impede de ser feliz, de cumprir o meu dever para com Deus, de ser feliz? Peraí. Quando eu fui me desenvolvendo como espírito, lá de simples e ignorante, e fui me desenvolvendo, eu comecei a desenvolver uma certa identidade. Eu comecei a me achar um indivíduo. Eu me reconheci como uma individualidade. A partir desse momento, eu começo a prezar pela permanência dessa individualidade. Eu sou um ser individual, eu tenho livre-arbítrio, eu interfiro no mundo, eu interfiro no outro. Esse momento em que eu percebo essa individualidade, ele é crucial para a identidade do espírito. O espírito, ele é uma inteligência, e um princípio inteligente e uma individualidade. Olha, mas se eu prezo por essa sobrevivência, por essa permanência dessa individualidade, eu posso ter medo de perder ela. E quando a gente encarna, isso fica patente. A gente nota isso naturalmente porque eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de perder as coisas que eu tenho. Então, esse medo da perda, ele faz com que a gente crie uma série de compulsões, de vícios, porque eu não quero morrer, eu não quero perder minha individualidade, eu não quero perder o meu prazer, e aí eu vou crescendo esses medos e esses anseios. E, por exemplo, aqui,
eu preciso comer banana, mas era uma coisa meramente instintiva. A partir do momento que ele se torna homem e se percebe indivíduo, ele, não, eu preciso do fogo para me aquecer, porque senão eu posso acordar morto por causa do frio. Ah, não, eu tenho que pescar, eu preciso transportar coisa, porque senão amanhã eu não vou ter comida. Pô, daqui a pouco ele tá, não, eu preciso ter dinheiro, porque senão eu não vou ter uma casa para morar. Ah, eu preciso ter um emprego, porque senão eu não vou estar fazendo nada, vão me chamar de vagabundo. Pô, eu tô sempre achando que eu vou precisar de alguma coisa. E não estou vivendo o presente, estou vivendo minhas angústias do futuro. Com isso, a gente gera vícios. A gente come demais, a gente dorme de menos, trabalha demais. Trabalha demais é um dos meus. Então, esses vícios que a gente vai criando dentro da gente são inibidores que vão impedindo a gente de enxergar qual é o nosso dever para com Deus. E a gente cria deveres para conosco que não existem. Ah, não, eu tenho que ficar acordado até tarde, porque se eu não terminar isso hoje, amanhã eu já tenho que fazer outra coisa. Não, eu tenho que comer, porque vai que eu vou para não sei aonde. Eu conheço pessoas que tiveram trauma quando pequenos, que não tinham comida. E aí, aonde a pessoa vai, tem que ter uma comida. Ela tem que levar a comida. Não, vai que lá não tem comida. E a gente gera esses traumas na gente. Não, eu vou comer muito agora, porque depois vai que não tem. E aí você chega no lugar, tem comida, você, não, eu vou comer, porque vai que demora para eu chegar de volta em casa. Então, é sobre esse tipo de coisa que vai nos inibindo e que a gente vai gerando os deveres não reais. Aí, vem a parte da imagem, do para com o outro. Essa aí é terrível. Ah, não, eu montei uma imagem. Não, eu sou um bom funcionário. Aí, poxa, um dia você passa mal, tá lá terrível, mas eu não quero perder a imagem do bom funcionário. Você está com o estômago ardendo, embrulhado, querendo vomitar, mas você vai trabalhar, porque você quer manter aquela imagem. Ah, não, mas eu sou um bom aluno, eu quero manter a imagem de um bom aluno. Eu me mato de trabalhar, eu me mato de estudar para poder manter a minha imagem. Às vezes, eu quero ir para um lugar onde as pessoas têm mais dinheiro. Poxa, mas então eu quero me parecer com eles, porque eu quero me sentir bem lá. Então eu vou usar o dinheiro que eu não tenho para comprar roupa, para poder ir lá. Ou então eu vou criar, depois disso eu crio uma compulsão por compra. Ah, não, eu tenho que ter sempre um sapato novo, uma roupa nova. A gente coloca a nossa imagem na frente do nosso dever com a nossa felicidade. E essas são as coisas que começam a nos interromper. Aqui é o meu problema atual. Nos últimos meses, eu comecei a perceber que eu estava ficando doente demais. Aí caraca, não conseguia estudar, não conseguia trabalhar. E aí, quando menos eu trabalhava, caramba, eu tenho que compensar. E ficava até tarde. Aí, ficava doente, não conseguia trabalhar. E aí eu criei o meu vício de ficar até tarde trabalhando, não me exercitar, não comer direito. E aí eu adoecia. E aí eu tentava cuidar da mente, porque eu não tirava o meu tempo de estudo, mas esquecia do corpo. Aí, poxa, eu não podia deixar passar aqui que eu um dia quero ser assim. Eu quero ser um velhinho feliz. Eu quero estar pedalando com a minha esposa. Eu quero poder curtir a vida. Eu não quero ficar alucinado numa cama, parado, porque eu acho que eu tenho que trabalhar mais, eu acho que eu tenho que conquistar mais. Não é esse o meu dever real. E aí, a gente pode pensar, poxa, mas Deus me criou simples e ignorante e me impõe essa punição de sofrer, de ter dor, mas tudo tem um motivo. Deus não cria nada à toa. Então, a igualdade na dor é o que nos faz entender o outro, entender a dificuldade dele. Porque a dificuldade que ele tem hoje é a que eu tive ontem, e a que eu tenho hoje é a que ele teve ontem. Isso nos aproxima. A gente começa a entender o problema do outro muito quando a gente já teve ele. Aí você, não, eu entendo isso. Às vezes, eu tenho problema com trânsito. É uma das coisas que tira a minha paciência. Eu tenho trabalhado isso muito. Eu acho que não devo ser o único.
Então, eu fico lembrando de uma vez que eu fechei todo mundo porque eu queria levar minha esposa para o hospital. Eu fechei todo mundo, gente. Assim. E aí hoje, quando eu sou fechado, aí eu paro, vem aquela raivinha assim, né? Aí eu, não, ele pode estar querendo levar alguém importante para o hospital. Mas isso é um trabalho ainda. Vocês veem que eu ainda sinto a minha raivinha. Mas isso me aproximou daquela pessoa. Eu passo a parar para pensar quais foram os motivos que levaram ela a chegar ali. Eu passo a entender que o meu próximo também tem direito à felicidade. Porque ele está lá lutando, tendo as dores dele, que nem eu. Então, a partir da ignorância, a gente passa pelos processos da dor para entender quais não são os caminhos que nos levam à felicidade. E aí, o entendimento do que não me leva à felicidade é muito importante. Eu tirei um trechinho aqui do Livro dos Espíritos que mostra bem isso. Esse aqui é o que eu mais gosto para esse assunto. Mas se você procurar a palavra inteligência no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, são 172 referências. Que num livro de 1000 perguntas, 10% dos lugares que você procurar, você vai achar. Então, desenvolver a razão realmente é importante. Agora, esse aqui, os Espíritos falam: ficais sabendo também que frequentemente depende de vos desviar destes males, pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para que dela vos servirdes. É principalmente através dela que os Espíritos vêm vos auxiliar, sugerindo-vos ideias propícias. Então, quando a gente pede o auxílio dos Espíritos, eles vêm à nossa inteligência, ao nosso raciocínio. Vêm, olha, isso não é legal, tenta não fazer. Essas são as intuições que eles nos dão. Olha, se livra disso, isso não é legal para você. Ficar trabalhando até tarde não está bom. Olha, ficar chateando aquele amiguinho ali porque ele é diferente de você também não é legal. O cara que é esquisito na sua empresa, ele é esquisito por algum motivo. Você não precisa ficar sacaneando ele. E a gente faz esse tipo de coisa sem, às vezes, medir o quanto eu estou atrapalhando a felicidade do outro. E os Espíritos, toda noite que a gente reza, eu espero que todo mundo reze, eles vão lá e nos auxiliam. Olha, lembra daquilo que você fez hoje? Pô, não foi legal, cara. Então, quando a gente para e usa a nossa inteligência para tentar refletir sobre as nossas ações, a gente começa a enxergar aonde é que eu errei. E é aí que a gente começa a evoluir. Aqui tem um outro trechinho que eu também tirei, que também fala da importância da razão. Só para vocês verem assim, não, o Marcos Paulo falou que tem muitos, mas ele não mostrou um. Não, tem vários. Ó. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus bens sem proveito real, por não fazerem dele um emprego racional. Tem elas algum mérito? Traduzindo, se você fez bem a alguém, mas não fez isso com intenção, ou melhor, sem raciocinar no que estava fazendo, você tem algum mérito nisso? Eu fiz um bem sem querer. Eu tirei uma casca de banana do chão, mas porque eu estava andando e chutei. Aí o cara que veio atrás não pisou. Eu fiz ali, eu tenho mérito nisso? Aí os Espíritos nos falam: mas não do bem que poderia fazer. Cadê? A prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. Eles nos falam que ali tem um bem, mas falta-lhe juízo, falta julgamento. É uma coisa que a gente precisa fazer para o processo da nossa evolução. E aí, beleza, a gente está falando de evolução, a gente estava falando de qual é o nosso dever, e a gente entende que, para eu evoluir, eu tenho que entender os meus deveres. Mas só entender os meus deveres, o que eu preciso fazer para ser feliz, não é o suficiente. A gente tem que conquistar isso. Conquistar cada passinho desse. E isso é a virtude. A virtude nada mais é do que entender plenamente quais são os meus deveres e fazê-los de forma natural. Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor o que é essa virtude. Porque a gente fala de todo mundo. Não, fulano é virtuoso, o cara que toca muito bem o instrumento.
aquela pessoa ali é muito corajosa, é virtuosa. Então a gente coloca a palavra virtude em uma série de lugares. Recentemente eu assisti uma palestra num congresso que tem todo ano, que é a TED, é um congresso internacional, e uma senhora foi lá falar sobre a palavra que em inglês se chama awesome, que é fabuloso, aquilo que desperta espanto. Em inglês, as pessoas usam essa palavra hoje para qualquer coisa. A gente faz muito isso com o nosso virtuoso. A virtude. Ah, não, fiz lá uma atitude virtuosa, fiz uma doação. Ah, ajudei aquele irmão, que coisa virtuosa. Então a gente emprega a palavra virtuoso para qualquer boa ação que a gente prega, qualquer boa intenção que a gente tem. Mas se a gente for estudar a filosofia ela dá um peso muito maior para a virtude. O que eu acho muito profundo, porque para a gente revela que a gente ainda tem muito a melhorar. E ao mesmo tempo faz aquele, caramba, então eu não preciso só fazer uma coisa virtuosa. Para eu ser eu preciso só fazer uma coisa boa. Para eu ser virtuoso eu tenho que fazer mais. Então eu vou buscar mais. Então, quando a gente vai no Livro dos Espíritos buscar sobre essa perfeição, essa virtude, esse termo máximo de caridade para com o próximo, Kardec pergunta aos espíritos: posto de lado os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém poderia enganar-se, qual o sinal característico da imperfeição? Ou seja, qual o sinal de que eu ainda tenho alguma imperfeição? De que eu não sou perfeito, que eu não sou virtuoso? Ah, é o interesse pessoal. Pô, aí é uma coisa que a gente não estava falando muito bem. Então, se eu tenho interesse em alguma coisa... Poxa, mas eu tenho interesse em me melhorar. Eu tenho interesse em fazer bem ao próximo. Me parece aí meio difícil de entender quando eles falam só isso. Um homem pode possuir qualidades reais, porém, embora constituam um progresso, nem sempre suportam essas provas. Tá, estou começando a entender. Mas teve um trecho anterior que a gente leu que também falava do interesse pessoal. Vamos ver se a gente chega lá. Ah, então, ó, há pessoas desinteressadas que possam fazer um bem real. Ah, mas aqui ele fala do desinteresse. Olha só. Tem o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Nesse trecho aqui, eu achei que ele reflete exatamente essa questão do interesse. Eu não tenho interesse e faço um bem, mas fiz isso sem pensar. É o que ele está colocando aqui. Ah, o mérito do desinteresse ele é um mérito muito importante para a virtude, porque ele é um mérito do fazer naturalmente. Eu fiz aquilo porque está dentro de mim já. Então, aquelas provas lá que eu deixei de passar, talvez tenham sido porque eu tive interesse antes em fazer. Vamos tentar ver um pouquinho mais adiante, que eu acho que vai ficar mais claro quando a gente pegar alguns casos. Então, vamos supor que eu tenha empregados. Tem pessoas que são subordinadas a mim e eu trato elas bem. Pago em dia. Poxa, isso talvez para mim pareça, eu estou fazendo bem, então eu estou sendo virtuoso. Mas será que eu não tenho nenhum interesse por trás disso? Nenhumzinho? Será que se eu fizer bem para o meu funcionário, ele não vai trabalhar melhor? Será que ele não vai chegar mais bem disposto e assim eu vou ter mais produtividade? Quando eu faço bem para ele, eu não tenho nem um pouquinhozinho de interesse? Em casa, quando eu lavo aquela louça... porque eu sei que a minha esposa vai ficar feliz, e aí de repente a gente vai assistir aquele filme que eu gosto, e não aquele de romance que ela queria. Será que quando eu obedeço a minha mãe, não é porque de repente ela vai fazer aquela comida gostosa que eu quero? Ou será que ela não vai brigar comigo e eu vou fazer o que ela quer porque ela não vai brigar comigo? Então eu vou fazer porque eu tenho interesse em não sofrer. Eu acho que o interesse está bem presente na minha vida. No centro espírita, eu vou lá porque eu quero ser visto, porque eu quero fazer aquela caridade e aí pegar ali uns amigos novos e, legal, fulano é uma pessoa caridosa. Será que eu não tenho nem um pouquinho de interesse quando eu faço isso? Eu vou lá porque é natural.
Ah, não. Ir fazer caridade é natural, gente. Que isso? Vamos lá, eu acordo todo dia com vontade de ir lá e abraçar um cara, de doar alguma coisa. Para mim não é. Eu acredito que para muita gente ainda não. Porque senão o nosso mundo ainda não era um mundo de provas e expiação. Com os meus amigos, será que eu não tenho nenhum interesse em agradar um, agradar o outro? Será que eu não tenho uma amizade porque aquele cara é importante? Às vezes isso acontece na nossa vida. Pô, você vê o cara ali, poxa, ele de repente podia me arrumar um emprego. Então, a gente cria muitos laços baseados nos nossos interesses. Mesmo que seja pouquinho. Desculpa, eu esqueci do acúmulo de riquezas. Será que esse aqui é o mais impressionante, né? Às vezes, eu trabalho hoje basicamente com inovação. Então, são ideias novas que podem virar empresas, startups. E nessa área você vê muita gente que chega assim, não, porque eu tive uma ideia que vai transformar o mundo. Aí o cara vai lá, faz uma palestrão, dizendo que a ideia dele vai transformar o mundo. Mas será que ele quer transformar o mundo ou ele quer acumular riqueza? Será que quando eu tenho uma ideia que vai transformar o mundo, eu tenho a ideia e busco ela para transformar o mundo ou para acumular riqueza? E aí, os Espíritos vêm nos dizer, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que calcula o que cada boa ação pode render-lhe da vida futura, tanto quanto na vida da Terra, age como um egoísta. É aquele, se eu fiz algo e estou recebendo aqui no reino da Terra, eu já fui pago, não vou receber no reino dos céus, como dizia Jesus. Então o interesse por trás das coisas que a gente faz revela lá no fundo aquela imperfeição que ainda precisa ser lapidada, que precisa ser removida. E é isso que não nos permite ter plenamente virtudes. A gente pode pensar em várias virtudes, paciência, justiça, própria caridade. A justiça é uma das mais centrais, é quando a gente realmente se incomoda com o que o outro vai fazer. Porque eu quero ser justo, eu me coloco no lugar dele, eu estou de fato me preocupando com o outro. Não é à toa que os grandes filósofos colocam a justiça como uma das virtudes cardeais, que é aquelas que são fundamentais para a gente poder desenvolver todas as outras. Jesus reduz a duas, caridade e humildade. A caridade, ela embute a justiça, porque eu já vou estar me preocupando com o outro e ainda mais, vou estar me preocupando com o outro e fazendo por ele. E a humildade é que é o centro aqui. A humildade, ela é central para todas as virtudes, porque sem ela eu não perco o interesse no que eu estou fazendo. Porque eu vou estar sempre tentando, de alguma maneira, me mostrar, de alguma maneira aparecer e ser diferente. E aí, me perdi aqui. Aqui para a gente ver que, não, mas isso parece impossível. Aí Kardec pergunta, porque ele algum dia pode ter parado e pensado, não, mas vocês estão falando aí que eu tenho que abnegar de tudo, eu tenho que ser uma pessoa completamente livre de interesses, mas existe gente assim? E aí ele pergunta, há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que tenham de vencer qualquer sentimento contrário? Terão tanto mérito quanto aqueles que precisam lutar pela sua própria natureza a vencer? Aqueles que não precisam absolutamente lutar já realizaram em si o progresso. Olha, existem pessoas que já realizaram isso. E aí, poxa, achei que outra pergunta vinha antes. Vamos lá, segue aí. Depois a gente volta. Bem. Os espíritos, então, nos dão uma dica sensacional. Kardec pergunta, então, qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Como é que eu vou fazer isso?
Porque a gente veio falando aqui de uma forma muito bonita. Ah, não, você tem que ser humilde, você tem que fazer caridade, você tem que abandonar os seus interesses. Eu tenho que atender o meu dever para com Deus e desenvolver as minhas virtudes assim. Tá, mas como que eu faço isso? Aí o Kardec ele não pergunta assim, qual a maneira de eu fazer isso? Não, ele pergunta qual é o meio prático, então tem que ser factível. Só que eu posso demorar muito ou pouco. Aí ele, não, eu quero ser mais rígido, então eu quero um meio eficaz, que é aquele que vai me demandar menos esforço. Ele é exigente dos espíritos. E aí ele quer melhorar. Se melhorar nesta vida, então ele não está deixando para a próxima. Não é aquele, não, encarnação que vem eu resolvo esse problema. A gente faz isso muito, né? Não, já que eu vou reencarnar, eu posso resolver na próxima. Então hoje eu vou só me preocupar com a paciência. Porque a paciência meio que está mais fácil para mim, eu já dou aquela pensada antes de tomar aquela fechada no trânsito. Então, com a paciência, beleza. Não, mas com a inveja, não. Inveja fica para a próxima. Não. Eu quero um meio eficaz para me melhorar nessa vida. E resistir às coisas que me tiram desse caminho. Então, cara, essa pergunta foi cunhada com uma inteligência muito aguçada. Porque eu quero ser prático, eu quero ser eficiente e atender a tudo que eu preciso. Eu não quero me afastar do meu objetivo e quero atingir ele agora. E aí os espíritos falam, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Essa frase, ela não tem um autor conhecido pela história. Ela fica no templo de... eu esqueci o nome agora do templo. Alguém lembra? Delfos, obrigado. Ela fica no templo de Delfos. Muitas pessoas atribuem ela a Sócrates, isso, obrigado. Atribuem a Sócrates porque data da mesma época, mas não necessariamente foi ele que escreveu. E os espíritos que não entram em outra seara, que não a da moral, eles colocam aqui sem nome. Mas Kardec pede ajuda a um dos seus espíritos guias para complementar essa resposta. Porque para ele pareceu ainda muito abstrato. Repara, ele teve todo o cuidado de cunhar uma pergunta em que ele queria a melhor resposta de todas. E aí os espíritos dão uma resposta abstrata. Aí ele, não, gente, eu quero mais. Eu quero um pouquinho mais. Concebemos toda a sabedoria dessa máxima. Entendemos que ela é a melhor que tem. Porém, a dificuldade é precisamente de conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então ele vai lá e aperta mais um pouco. E aí, eu vou tomar a liberdade, nesses minutinhos finais, de ler essa mensagem. Eu vou ler ela na íntegra, pode parecer talvez no começo um pouquinho chato, mas cada linhazinha dela toca lá no fundo do nosso coração e ela realmente é prática. É exercitar isso todo dia realmente leva à transformação. O Espírito que nos fala começa: fazei o que eu mesmo fazia quando vivia na terra. No final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que tinha feito e me perguntava se não havia faltado a algum dever. Olha, o dever aparecendo aqui. Ele realmente está preocupado com o dever. Ele todo dia fazia isso. Se perguntava se tinha faltado com algum dever, para consigo, para com o próximo, para com Deus. Se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Novamente ele se preocupando com o próximo aqui. Será que eu interferi na felicidade do outro? O que precisava de reforma? Será que eu faltei com alguma coisa que eu precisava reformar em mim? Aquele que todas as noites relembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, pois, crede-me, Deus o assistiria.
a importância da prece no final do dia, a assistência que os nossos espíritos, amigos e guardiões nos dão todos os dias. Perguntai, portanto, a vós mesmos e interrogai-vos sobre o que tendes feito. Com que objetivo ou interesse? Com que objetivo agistes em tal circunstância? Se fizestes alguma coisa que censurarias da parte de outrem, se praticastes uma ação que não ousarias confessar, olha só, se preocupando sobre, se colocando no lugar do outro, será que se eu estivesse no lugar do outro, isso que eu estou fazendo agora ia me incomodar? Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria eu que temer o olhar de alguém ao retornar ao mundo dos espíritos, onde nada fica oculto? Será que hoje eu agi exatamente de acordo com o meu dever para comigo, para com o próximo? Será que, quando eu chegar lá, no plano espiritual, as pessoas com quem eu lidei hoje vão ter alguma coisa para falar de mim? Elas vão querer reaver alguma dívida? Eu vou precisar passar por novas provas do que eu já passei hoje? Examinai o que podeis ter praticado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. E aqui os nossos deveres novamente. As respostas serão um repouso para a vossa consciência, ou a indignação de um mal que precisa ser curado. Então aqui a gente detecta as nossas imperfeições. Se for uma coisa boa, é bom, porque a gente já progrediu um pouquinho. E todo mundo faz algo de bom no dia. E aqui é essencial a gente lembrar o que a gente fez de bom, tanto quanto o que a gente fez de mal. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave da melhoria individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? É difícil, né? A gente se julgar. A gente coloca muitas travas. Não teremos a ilusão do amor próprio que diminui as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se considera simplesmente econômico. O previdente, o orgulhoso, acredita ter apenas dignidade. Isso é muito verdade, mas tendes um meio de controle que não pode enganar-vos. Quando estiveres indeciso sobre o valor de uma de vossas ações, perguntais a vós mesmos como qualificarias se ela fosse praticada por outra pessoa. Se eu tivesse no lugar daquela pessoa que eu pratiquei essa ação, eu de repente ia fazer uma doação, mas não fiz porque, não, lá em casa essa semana eu não comprei suco. Mas será que eu tinha necessidade disso? Se eu tivesse no lugar do cara, ele estava realmente precisando, eu estava precisando, como é que eu me coloco no lugar do outro? Essa questão de se colocar no lugar do outro é um exercício diário da justiça. Se a censurais em outrem, ela não poderia ser legítima em vós, pois Deus não tem duas medidas de justiça. Procurai também saber o que dela pensam os outros, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, pois este nenhum interesse tem em mascarar a verdade. E Deus frequentemente os coloca ao vosso lado, como um espelho para vos advertir com mais franqueza do que farias com um amigo. Olha, então consultar os nossos amigos e aqueles que estão ao nosso redor. Guardar aquilo que pensamos durante a noite, que temos dúvida, para no dia seguinte tirar dúvida com os nossos próximos. Aquele que tem a vontade séria de melhorar-se, explore, portanto, sua consciência, a fim de arrancar dela os maus pendores, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço do seu dia moral, como o comerciante faz
com de suas perdas e de seus lucros, e vos asseguro que lhes renderá mais do que o outro. Se puder dizer que o seu dia foi bom, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar da outra vida. Fazei, portanto, perguntas claras e precisas. Não temais multiplicá-las. Pode fazer muitas, não tem problema, gente. Pode-se muito bem gastar alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalheis todos os dias visando acumular aquilo que vos proporcione o recurso da vossa velhice. Desculpa, gente. Não trabalhais, portanto, os dias visando acumular aquilo que vos proporcione o repouso na vossa velhice. O repouso não será o objetivo de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporais? Pois bem, o que aguarda o homem de bem? Para isto, não valerá a pena fazer algum esforço? Eu sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Ora, eis precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, pois queremos fazê-los compreender este futuro de maneira que não possa deixar dúvida alguma na vossa alma. Foi por isso que, precisamente, chamamos a vossa atenção através dos fenômenos capazes de vos impressionar os sentidos. Em seguida, vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de difundir. Foi este o objetivo que ditamos o Livro dos Espíritos. Mensagem de Santo Agostinho, um dos guias do Kardec durante a codificação. E a codificação, ela é esse guia reto, direto para as nossas vidas no dia a dia. Essa resposta não tem abstração, ela é uma metodologia prática diária. Assim como nas filosofias ocidentais há a meditação, Santo Agostinho nos recomenda também a meditação, de uma forma mais racional, mas uma meditação diária. É com essa mensagem que eu deixo vocês hoje, para que nós possamos entender racionalmente os nossos deveres e dia a dia ir conquistando a virtude. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Obrigada, Marcos Paulo. Linda mensagem, belas reflexões para o nosso dia a dia. Então, nós já vamos pedir para os médiuns, para eles já irem se dirigindo à nossa sala de passes, e nós vamos aqui realizar uma visualização. Muito bom nós podermos refletir sobre todos esses assuntos, não é? Então, por favor, não deixem parar por aqui. Vamos divulgar a nossa TV novaluz.com, através da qual muitos companheiros já estão recebendo em seus lares, no Brasil e no mundo todo. É tão bom a gente receber e-mails, né, de Portugal, da França, do sul do país, lá da Paraíba, de companheiros que estão acompanhando esse trabalho, né? Então, nós convidamos vocês a fazerem parte dessa equipe de divulgação, falando com os amigos, nas redes sociais, porque vocês poderão, daqui a uns poucos dias, acessar, no momento que desejarem, essa palestra do Marcos Paulo, né? Vai ficar assim, Marcos Paulo, para a eternidade lá na nuvem, né? Aí você vai desencarnar, vai reencarnar, dizendo, oh, engraçado, eu tenho uma afinidade com esse rapaz. Não é mesmo? Então, nós temos um acervo de mais de 1000 vídeos na nossa TV Nova Luz, com entrevistas, musicais, músicas belíssimas, visualizações terapêuticas, palestras espíritas, né? E essa é mais uma delas, com temas da atualidade, estudados à luz da doutrina espírita. Olha que coisa boa, né? Então, nós contamos com vocês para divulgarem
nas redes sociais, junto aos amigos, tvnovaluz.com. Tá bom? Vamos então pedir uma musiquinha ao pessoal ali do estúdio. Patrick, pede uma musiquinha. Oh, olha, o pessoal é rápido, hein? Nós vamos então trabalhar. Vamos trabalhar num universo diferenciado. Não é o universo exterior. Agora é um trabalho no nosso universo interior, nesse universo intrapsíquico. Nesse universo, nós não utilizamos as mãos, nós utilizamos o nosso pensamento e vamos treinando a nossa concentração. Então, toda vez que o pensamento voar, é tomar consciência disso e retornar com ele ao momento presente. E grandes coisas, grandes conquistas nós podemos alcançar trabalhando também no nosso universo íntimo. Para relaxarmos o corpo e darmos maior poder à nossa mente e a nós espíritos, basta observar a respiração, que é uma forma de você acessar o seu mundo interno, sentindo o ar mais frio que entra pelas narinas. E no seu cérebro, essa energia vai neutralizar quaisquer elementos doentios, negativos, que possam estar prejudicando você. E ao mesmo tempo, essas energias vão ativar todos os potenciais divinos que você traz em si mesmo, como filho, como filha de Deus. Com os olhos da mente, perceba o seu cérebro totalmente iluminado. Com esse trabalho, com essa concentração e essa imagem fixada em você, você dá caminhos à espiritualidade superior para a realização dos serviços de cura, de bênçãos, de energização da noite de hoje. Se a sua mente voar, identifique isso, treine a autoconsciência e retorne, visualizando essa energia agora se expandindo pela área do seu pescoço. Aí você tem a tireoide, paratireoide, as cordas vocais, as amígdalas, a cervical,
Veja essa luz curando e iluminando toda a área do seu pescoço. É como se uma lâmpada se acendesse bem no meio do seu pescoço, iluminando toda esta área, curando e ativando o seu potencial de falar, acalmando quem ouve você, ativando o seu poder de falar, consolando, esclarecendo, amando. Todo este poder está sendo ativado em você agora, porque você é filho, filha de Deus, e pode atuar no mundo como um canal através do qual o amor de Deus chegue a todos os seus irmãos, a toda a nossa irmã humanidade. Se a sua mente voar, retorne. E agora veja essa luz se derramando ao longo das suas costas, ao longo da sua coluna vertebral, vértebra por vértebra, até o cóccix. Visualize isso. É um tratamento. Veja essa energia divina seguindo a área da sua coluna. Nós temos muitos centros de força ao longo da nossa coluna vertebral. Com os olhos da mente, veja-os sendo ativados, como flores que surgem na sua coluna até o cóccix. Veja essa energização e sinta um infinito bem-estar que essas energias curadoras trazem agora até você. Essas energias envolvem toda a área das costas, nervos, musculatura. Ela vai continuar trabalhando essa área e a energia vai se expandir agora para a área do seu peito. Sinta no seu peito um calor morno e doce que está curando as mágoas, os ressentimentos, está curando os medos, as tristezas, toda a energia deletéria que possa estar coagulada na área do seu tórax, que é a área das emoções, está sendo neutralizada. Toda a energia deletéria está sendo neutralizada e, ao mesmo tempo, a energia de harmonia, de paz, equilíbrio, felicidade, a alegria de viver, bem-estar, enfim. Toda essa energia positiva, curadora, que dá segurança a você, está sendo ativada. Porque a partir de agora, você percebe que está sendo cuidada por Deus. É Deus se manifestando em forma de luz para você. Relaxe, solte, confie e perceba que os benfeitores espirituais que te amam aproveitam esse seu momento de paz para atuar em todos os níveis energéticos que compõem o seu cosmo, do corpo físico ao perispiritual. Solte e perceba um bem-estar infinito brotando do centro do seu peito, de tal maneira que nenhuma circunstância exterior terá mais o poder de tirar você do seu equilíbrio íntimo.
é Deus, seu Pai e sua divina Mãe, trabalhando em você. Ele guia a sua vida. Você não está sozinho, não está sozinha. Tudo vai dar certo. Os desafios passam. Você é guardada, guardado. Sua vida está protegida. Não tema. Você jamais esteve só. Agora, se a sua mente voar, retorne e se permita perceber que essa luz se expande e vai trabalhar agora todos os órgãos que compõem o seu corpo físico e as matrizes perispirituais. Sinta essa energia envolvendo o seu abdômen por dentro, iluminando o seu fígado, pâncreas, estômago, esôfago, baço, vesícula, suprarrenais, rins, gônadas sexuais, intestinos delgado e grosso, bexiga, toda a área do abdômen, neste momento tão sagrado, está sendo trabalhada. Você está recebendo uma bênção divina. Permita-se, relaxe, confie, entregue-se nesse momento à presença divina, Deus em você. E essa energia acaba se prolongando pelas pernas e pés, pelos braços e mãos. Deus é luz. Você, filho, filha de Deus, traz por completo a genética divina. Você é, portanto, uma fonte inesgotável de luz. Deus é amor. Você, filho, filha de Deus, que traz a genética divina por completo em você, você tem também uma fonte inesgotável de amor, de serenidade no centro do seu peito. Entre em contato agora com essa fonte que jorra de forma imediata, bastando você focalizá-la, bastando você desejar entrar em contato com ela. Ela existe dentro de você. É Deus atuando no seu cosmo interno, no seu mundo intrapsíquico, nas suas emoções. Utilize a sua consciência como seu instrumento de observação e permita-se através dela perceber a infinita serenidade, a infinita paz que habita em você, bem no centro do seu peito. Deixe essa paz brotar, deixe-a vir à tona. Ela existe. Entre em contato com essa energia que Deus criou em você, esta fonte inesgotável de serenidade, de amor, de paz. Essa energia invencível foi acionada agora em você e vai continuar jorrando, bastando nas suas preces, nos seus momentos de visualização, você alcançá-la com a sua mente, com o seu desejo.
A energia divina se prolonga agora, continua caminhando, envolvendo todo o seu cosmo interior e brota pelos poros, formando em torno de você uma atmosfera de proteção que vai durar por toda essa semana até o nosso próximo encontro. Veja isso. É tanta luz dentro de você que ela extravasa pelos poros e forma essa atmosfera luminosa em seu entorno. A partir de agora, só bons olhos podem ver você. Só boas mãos podem tocar você. Só bons olhos podem te ver. Só boas mãos podem te tocar. Só bons pés podem te seguir. Só boas vozes podem te falar. Porque o teu corpo está guardado e protegido pela presença de Deus eterna em você. Continue usufruindo desses momentos de paz. É tanta luz que agora você pode pensar naqueles que você deseja ajudar. Vamos para o nosso momento de irradiação. Pense nos seus amores. Pense naqueles que você sabe em necessidade. Pense no seu lar e veja-o totalmente iluminado por essa energia que está vindo através de você. Ilumine todo o seu entorno. Essa luz é inesgotável, porque vem da fonte divina. É Deus através de você, abençoando. Pense também naqueles com os quais você tenha dificuldades de relacionamento. Abençoe-os com essa luz. Nós vamos vibrar agora pelos que se encontram nos presídios, pelos que se encontram nos hospitais, por todos aqueles que estão em estado de necessidade física ou moral. Nós vibramos neste momento por todos os políticos, aqueles que têm responsabilidades imensas e que certamente arcarão com as responsabilidades, com o resultado de suas ações. Pedimos por todos eles, pedimos por todo o planeta Terra, essa nossa querida escola. Que os homens se aquietem e que as energias divinas envolvam todo o planeta, neutralizando qualquer planejamento negativo, neutralizando todo o mal. Nós agora estamos irradiando esta luz para a atmosfera da Terra, que os ares sejam abençoados. Pedimos pelos mares, pelos oceanos, pelos rios, lagoas, pelos animais. Pedimos pela vegetação do planeta, pelos alimentos, e visualizamos toda essa energia circulando, abençoando essa nossa linda escola azul. Desejamos paz e bênçãos para todos. Continue vibrando. Nós aqui, no nosso grupo espírita, estamos terminando os momentos de passe. Quando terminarmos, haverá alguém que virá para realizar a nossa prece final. E você, que está nos acompanhando pela TV Nova Luz, aguarde, continue vibrando, continue percebendo essa luz divina trabalhando em você
e em todo o ambiente onde você se encontra. É um momento de bênçãos, um momento de limpeza, um momento de saúde e de felicidade. Fique conosco. Vamos acalmar nossos corações, respirarmos profundamente e elevarmos nosso pensamento ao Pai Criador de todas as coisas. Senhor, no momento que iniciamos a nossa jornada material, que retornamos a esse planeta, pedimos, pactuamos e oferecemos o nosso trabalho para que esse mundo e nós mesmos nos tornássemos melhores. Porém veio o esquecimento, vieram os infortúnios que para nós chamamos de ocultos, vieram as dores, as lágrimas, mas também vieram as alegrias, a satisfação, a paz, a união. À medida que nós fomos crescendo, nós fomos reencontrando amigos e fazendo outros. Mas muitas vezes tropeçamos na nossa própria iniquidade. Tropeçamos na nossa falta de amor, no nosso egoísmo, no nosso orgulho e na nossa vaidade. E aqui estamos nós, neste momento diante de Ti, agradecendo a oportunidade que nos deste de voltar a esse planeta para experimentar tudo isso, aproveitando cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, para aprender um pouco mais sobre Ti e nós mesmos, para aprender a educar nossas emoções, para aprender a ter princípios e virtudes. Enfim, Senhor, que mais podemos pedir? Pois tudo nos dá, pois sabe a necessidade de cada um de nós, pois conhece cada um de nossos mais profundos segredos. Enfim, Senhor, a Ti elevamos os nossos pensamentos para louvar o Teu nome, agradecer essa oportunidade da vida e pedir para que continuemos na jornada, não importa que doa, não importa que sofremos, porque sabemos que do outro lado da porta está o nosso querido irmão Jesus para nos receber, nos abraçar e comemorar conosco o início de outra jornada. Obrigado e que assim seja. Renova